Olá, gente, boa tarde. É, vamos fechar aqui, né? Tô gravando esse vídeo para a gente fechar a nossa atividade, né, em relação ao que ficou pendente da acurácia posicional. Peço desculpa por não ter postado antes o vídeo, eu tive uma série de problemas e o último foi com o carregador do meu notebook, né? Ele não estava conseguindo plugar para carregar e aí isso fez com que o notebook descarregasse. Mas aí eu já consegui resolver esse problema e vamos tentar fechar aí essa primeira parte, né? Agradeço aí o interesse de vocês e sempre estar discutindo, né? Essa temática de qualidade do OpenStreetMap, qualidade de dados geoespaciais aí no, em ambiente SIG, né? Principalmente na nossa temática, né? Do OpenStreetMap, né? E aí a gente vai fazer alguns, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como a gente pode fazer essa avaliação da acurácia posicional. A gente fez a da completude no último encontro, né? No encontro presencial online, né? E aí agora vamos fechar, né? A gente vai trabalhando um pouco com essa parte de como é que a gente classificaria um produto cartográfico, né? A gente viu a completude, como é que a gente verifica essa questão do quão está completa a informação, e agora a gente vai verificar a questão da discrepância dos seus valores, da sua magnitude em relação ao padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais. Né? A gente vai focar na parte de planimetria, né? Lembrando que nas especificações técnicas que foram citadas, eles abrangem altimetria, abrangem modelos digitais de terreno, elevação, né? Mas aí, nesse caso, como a gente está trabalhando com OpenStreetMap, a gente vai focar na parte planimétrica mesmo, né? Geralmente a gente não tem dados altimétricos, né? Não tem, o OpenStreetMap não abrange, né? E aí, só recapitulando aqui o que seria esse padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais, né? A gente tem a tabela do PEC-PCD. Essa tabela ela foi apresentada desde o decreto-lei lá de 1984, né? E aí ela foi revalidada lá pela ETADGV em 2011, em 2010, e aí ela abrange, né, as escalas do mapeamento sistemático, né, de mapeamento, e ele coloca, né, o valor do padrão de exatidão cartográfica estabelecido e qual o erro padrão tolerável para a obtenção dos dados, né. Então, por exemplo, aqui, na escala de 1 para 25 mil, por exemplo, ele coloca na classe A um valor de PEC de 7 metros, com um erro padrão de 4,25. E aí, na ETCQDG, né, que é a especificação técnica para controle de qualidade, que foi feita lá em 2015, né, 2016, ela mostra, né, como é que essa operação ela é realizada. Então, de forma teórica, né, como é que isso é feito? A gente encontraria as discrepâncias, né, para cada feição, seja nas coordenadas x e y, né, ou seja, dos pares de coordenadas de x e y, e faria, né, as comparações em relação ao valor do PEC e ao valor do erro médio quadrático. A partir das discrepâncias, a gente iria obter a distância euclidiana, né, das coordenadas, e a partir dessa distância euclidiana a gente calcularia o erro padrão desses valores para justamente a gente conseguir fazer as comparações. E aí, né, de acordo com essa ETCQDG, né, o que é que a gente faria? A gente compararia se 90% das discrepâncias obtidas são menores que o valor do PEC para a classe, escala que você está avaliando, e se o erro padrão ele é menor do que o valor se o valor do RMS, do erro médio quadrático, ele é menor ou igual ao erro padrão da classe, escala que você está avaliando. Então, recapitulando, né, a gente calcula todas as distâncias euclidianas das coordenadas avaliadas, uma coordenada de referência em relação a um dado avaliado, né, a gente calcularia as discrepâncias das feições homólogas. Eu vou mostrar para vocês
como é que a gente verifica isso na prática, e aí a gente compara se 90% das discrepâncias encontradas são menores ou iguais ao valor do PEC, se o PEC PCD estabelecido, né, ou seja, se eu quisesse avaliar para a classe A na escala de 1 para 25 mil, eu verificaria aqui se o 90% das distâncias euclidianas é menor ou igual a 7, e se o erro médio quadrático das distâncias euclidianas obtidas é igual a 4, menor ou igual a 4,25. Como é que isso é feito na prática, né? Na prática, a primeira tarefa é a gente encontrar feições homólogas entre dois produtos cartográficos, ou a gente faria uma verificação observando o dado avaliado em relação a um produto cartográfico que a gente já conhece a discrepância, ou a gente faria levantamento de campo. Então, por exemplo, tem uma feição obtida no produto cartográfico que eu estou avaliando, né? E aí eu vou lá com meu rastreador, meu GPS, né, de acordo com a técnica lá de referência que a gente viu, né? Que a gente viu na última apresentação, na última não, né, na penúltima, né, que a última foi a do Cauê, e aí a gente faria essa análise comparativa, né, entre o dado que foi coletado em campo em relação ao de referência. Nesse caso, para exemplificar para vocês, o que foi que eu fiz aqui, né, eu obtive as feições a partir dos dados de referência, obtive os arquivos vetoriais de vias de Curitiba, né, os dados de referência disponibilizados no IPUC, né, que é a plataforma, né, de dados do município, e fiz o download dos dados de vias do OpenStreetMap, né, conforme a gente viu na apresentação lá, utilizando o Quick OpenStreetMap. E aí, né, só para mostrar para vocês, por exemplo, como identificar uma feição homóloga em relação de uma feição avaliada em relação ao dado de referência. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa feição aqui no dado de referência, né, a gente consegue ver que é um cruzamento de duas vias, né, e aqui eu fiz um ponto, né, uma interseção no OpenStreetMap para justamente mostrar que essas feições, elas são homólogas entre si, né, elas estão representando a mesma informação. E aí a ideia seria obter essa coordenada, essa feição, obter essa mesma feição e, né, depois fazer a comparação das coordenadas em x e y obtidas. Então, obtive os dados aqui do IPUC, eu vou fazer com vocês um exemplo de 3 coordenadas, né, e a gente vai fazer essa comparação, né, eu fiz o download dela aqui, salvei, importante lembrar que elas têm que estar salvas em UTM, né, porque, desculpa, eu preciso das coordenadas no sistema de métrico, né, e aí eu salvei lá as coordenadas do IPUC em metros, e aí a gente consegue já identificar essas feições de acordo com o que a gente precisa. Eu vou fazer também, vou salvar as feições também do OpenStreetMap nesse sistema de referência. E aí vou salvar aqui as feições de hardware. Salvar aqui elas nesse caso a gente, nesse caso a gente salva em UTM Zona 22, porque justamente é o local de Curitiba, né? E aí a gente faz esse download a gente salva os dados dessa forma, né? E aí, nesse sentido, né, eu tenho aqui essa minha área, deixa eu só... Então, por exemplo, a gente tem lá, né, nossos dados, e aí a ideia agora é a gente criar, né, dados vetoriais de feições homólogas, né. Então, vou fazer aqui 3 exemplos, conforme já foi abordado. Então, por exemplo, né, o que a gente pode fazer aqui?
se a gente criar uma nova camada, né? A gente cria uma camada aqui de feições pontuais, né? Também UTM, e a gente daria um nome, então a gente teria que fazer um para de referência, e o outro para o dado avaliado, né? Então a gente vai escolher aqui três feições, né? A gente colocaria como ponto, né? E a gente teria aqui nossa feição. Então vamos escolher aqui 3 feições. Lembrando que isso aqui é uma situação utópica, né? Como se eu tendo o dado de referência disponibilizado em relação ao dado avaliado, né? Nesse caso, eu tenho o dado avaliado e Curitiba disponibilizou sua base de referência, seu produto cartográfico de referência, né? E aí a gente está fazendo na situação mais perfeita que existe, né? Mas às vezes a gente não tem, a gente precisa recorrer a algumas outros tipos de verificações. Eu vou mostrar para vocês como é, né, a atividade que a gente vai estar fazendo, né, no caso, a atividade que vocês fariam, né, para fazer essa análise. Então, a gente editaria os pontos, né, e aí a gente tem aqui que o meu dado de referência é esse aqui em verde, vou até desmarcar e marcar ele para vocês verem, né. E aí, por exemplo, eu marcaria aqui no feições. Então, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar que a gente tem a feição no OpenStreetMap, o cruzamento e o cruzamento no dado de referência. Então, a gente faria aqui uma feição pontual, colocaria um IDzinho 1, né? Faria aqui ela no dado de referência. A gente poderia fazer uma outra. Vamos ver aqui. Um outro local. Aqui também, por exemplo. Tá aqui em verde, né? E aí ele estaria aqui, né? Aqui, por exemplo, também, certo? 2. E aqui a gente faria uma terceira feição. Lembrando que a ETCQ, tanto na ETCQDG quanto no Manual Técnico de Geociências, né, de controle de qualidade do IBGE, existem, né, especificações, né, baseadas nas ISOs, né, que eles utilizam para princípios de amostragem, né. Então, nesse caso, a gente está fazendo poucas feições para justamente só exemplificar, mas existe todo um critério de amostragem baseado no tamanho da área, na quantidade de feições, baseado na quantidade de informações que a gente tem. E aí a gente, né, sem essas feições, a gente salva, né, e aí a gente precisa criar também um arquivo vetorial para as feições também avaliadas, né, porque a gente precisa fazer essa verificação, né, em relação ao dado avaliado, né, esse dado de referência em relação ao avaliado. Então, o que a gente faria aqui? A gente criaria uma nova camada vetorial, né, e a gente, né, seria o ponto avaliado, lembrando que é interessante que o mesmo ID, né, o ID que eu associei lá à feição quando eu criei a camada seja o mesmo, para justamente a gente conseguir fazer depois a união dos atributos, né, colocaria também o TM, ponto, e daria um OK aqui, então teria pontos avaliados, e aí eu editaria, né, e aqui, por exemplo, onde eu criei aqui, eu colocaria o ID1, né, porque eu associei o ID1 com esse ponto, aqui a mesma coisa, o ID2, e aqui, no último, né, ali, o ID3, certo? Beleza. Então, já tenho aqui as minhas informações, né, de referência e avaliados. Então, eu já tenho aqui as minhas coordenadas, né? Eu já tenho aqui não as coordenadas, mas eu tenho os pontos, né?
que a gente vai obter as coordenadas para justamente estar fazendo as verificações. Então, o primeiro passo, né, depois que a gente obtém, a gente tem aqui, né, uma tabela de atributos referentes a 3 feições, né, as 3 que a gente escolheu lá, tudo. E aí, né, se a gente está vendo, se a gente marcar, a gente consegue visualizar ela direitinho. E aí, a ideia agora é que a gente, né, obtenha, para a gente fazer as análises, a gente precisa inicialmente obter as coordenadas tanto em x quanto em y. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir, né, a tabela de atributos, a gente coloca aqui número decimal real e coloca, pode colocar x, né, xref, já que a gente está olhando as coordenadas avaliadas, a gente coloca xref e colocaria aqui um cifrão x, né, e a gente teria a nossa coordenada em x, certo? Aqui, para y, a gente faria a mesma coisa, né, a gente teria y underline ref, né? Estou chamando aqui de yref, xref, mas vocês podem chamar do nome que vocês quiserem depois. Interessante para a gente conseguir visualizar, né? Conseguir fazer a operação. E aí a gente teria aqui, né, as nossas coordenadas em x e y para as feições que a gente está avaliando, né? E aí a gente faria esse mesmo processo para as coordenadas avaliadas. Então, vamos lá. Né, a gente teria aqui, a gente editaria nosso dado, né, e colocaria a mesma coisa, x aval e avaliado, meu decimal real para conseguir fazer eu coloquei 3 casas decimais, coloquei aqui x, né, seria um cifrãozinho, né, um cifrão e x, e a mesma coisa eu faria para o valor de y, né, número decimal real, y aval, né, e aí colocaria um y aqui. Certo? E aí eu teria, né, a minha feição aqui da forma correta, é só salvar agora. Eu acho que lá eu até esqueci de salvar no de referência, mas a gente fecha as edições e salva também. Agora a gente precisa associar as informações das duas tabelas, né, para justamente a gente conseguir fazer as nossas operações, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz a gente faz uma união da tabela de atributos por uma informação que seja comum nas duas tabelas. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem o D, por isso que eu falei que é importante manter o ID, o mesmo ID na hora de escolher as feições, né? Então, só para válido ressaltar, né, que atualmente esforços, né, um dos maiores esforços na cartografia, no que diz respeito à identificação de feições homólogas, é justamente essa identificação automática de feições, né? Coisas que a gente vem trabalhando, né, nas nossas dissertações, teses, enfim, né, e pesquisas também afora que fazem isso. E aí, né, no nosso caso, a gente está se baseando pelo valor do ID, né, como na hora da gente marcar as feições, a gente tinha o mesmo ID, então a gente vai conseguir fazer essa união, né, por informação na tabela de atributos. E aí, vamos lá. Né? Então, já que a gente tem a mesma informação, a gente faz aqui, né? A gente pode colocar aqui na nossa caixa de ferramentas. A gente pode colocar join, né? E aí a gente tem unir atributos pelo valor do campo, que é o que a gente precisa nesse caso, né? Então, a gente entraria com os pontos avaliados, escolheria o campo. A gente poderia, né? Tanto faz, né? Que a gente precisa só de uma delas. E aí, o pontos ref. E o campo da tabela 2 também seria o ID. Ou seja, ele vai associar as informações que coincidem, né, uma em relação à outra. E aí a gente dá um executar aqui e a gente vai ter aqui nossa camada unida, né, que seriam aqui. Então, se vocês visualizarem, a gente tem aqui o nosso X avaliado, a gente tem o nosso Y avaliado, o nosso X de referência, o nosso Y de referência. Eu vou excluir esse ID2, que ele se forma justamente porque eu tenho 2 IDs associados, eu vou excluir para não atrapalhar, assim, né? Às vezes até a nossa... Não deixar muito poluído, né?
a área. E aí a gente, excluindo, a gente tem, né, os dados que a gente precisa para fazer as nossas análises, né? Voltando aqui para o slide, então o que é que a gente precisaria aqui, né? A gente precisa justamente, né, fazer essas discrepâncias, né, e depois calcular a distância euclidiana. Então a gente calcularia o E de x e o E de y. O que é que seria o E de x, né? Seria justamente os pontos testados menos de referência, o ponto testado menos de referência. O y testado menos o de referência, que é justamente o que a gente tem aqui, né, na nossa tabela. E aí a gente faria, né, a primeira coisa que a gente faria seria as discrepâncias, né, eu vou fazer separado aqui, né, para justamente ficar mais fácil de visualizar, né, mas daria para a gente montar já a equação da diferença já de forma geral aqui no editor de expressão, né, mas aí eu vou fazer a diferença em x, né, que seria justamente o x ref, né, e aí a gente colocaria aqui 2 pontos, o x ref menos, deixa eu colocar aqui ele maiúsculo, não, x, na verdade, ele manda fazer o contrário, na verdade, no final, como vai elevar ao quadrado, não tem muito problema, mas o x aval menos o x ref, para dar a opção aqui de ajustar, e aí a gente tem aqui a nossa diferença em x, né, o x avaliado menos o x de referência. Pronto, a gente tem a nossa primeira discrepância, e a gente vai fazer agora para y, né, diff, e a gente coloca aqui número decimal real, e a gente vai ter do mesmo princípio, né, y underline aval, desculpa, menos y underline menos y underline ref. E aí a gente teria aqui as nossas discrepâncias em x e y, né? A gente teria as nossas discrepâncias. Agora, né, voltando lá para o slide, ele pede para a gente calcular as nossas distâncias euclidianas, né? Então, o que é que a gente faria, né? É justamente o somatório ao quadrado das discrepâncias que a gente encontrou, né? Então, o que é que a gente faria aqui? Né? A gente faria dist euclidiano. Número decimal real. Dist porque dist é Euclid aqui, deixa eu colocar, né? Então, Euclid, né? Número decimal real. E aí a gente faria, né, da seguinte forma. A gente teria aqui o nossa diff, né, em x elevado ao quadrado, né, elevado ao quadrado, deixa eu colocar um parêntese para, né, mais a nossa, um parêntese aqui, diff em y elevado ao quadrado. Tudo isso vai precisar de uma raiz quadrada, né, conforme a equação da distância euclidiana aqui. Então, a gente fecharia aqui o parênteses, né, e para calcular a raiz seria S, E, R, T. Ele até... Pronto. E aí eu teria aqui, né, o meu, esse QRT, que seria justamente a raiz quadrada, né, que tiver dúvida a gente pode colocar até aqui, né, seria uma expressão, ele até dá uma, né, diz, retorna a raiz quadrada de um valor, certo? Então, a gente tem calcularia, né, esses dois, o somatório, e ela tiraria essa raiz quadrada, né? E aí a gente teria aqui, né, as nossas distâncias euclidianas. E aí, o que é que ele pede também aqui
na informação que se calcule o erro médio quadrático. O que seria esse erro médio quadrático, né? Seria justamente a raiz quadrada, né, a raiz quadrada, né, da minha distância euclidiana, né, do somatório do somatório dos quadrados, né, da minha distância euclidiana, em relação ao dividido por n, né, e aí eu tiraria a raiz. Então, vamos lá, a gente tem aqui, né, deixa eu voltar. Então a gente tem aqui, né, então a gente pode, né, se a gente fizer por partes, a gente pode fazer com que elevar essa distância euclidiana ao quadrado, né, de underline Euclid, né, quadrado, a gente pode colocar assim, quadro, e aí a gente teria aqui a gente pode elevar ela, né, de Euclid, né, desculpa, ao quadrado, e a gente teria, né, a nossa distância euclidiana. E aí a gente teria aqui nossos valores, né? E aí o que a gente precisaria fazer agora é justamente o cálculo do erro médio quadrático. Então, MQ, então, a fórmula do MQ, né? Seria o SQRT, coloquei em minúsculo aqui, SQRT, a gente tem uma soma, né? A gente somaria o dist euclidiano quadrado, né? Que a gente somaria todos eles, dist Euclid quad, e a gente faria esse somatório e dividiria por, deixa eu facilitar aqui para não, né, colocar um parêntese aqui, né, dividido por 3, né, que seria o tamanho da minha amostra, né. E aí a gente tem aqui a nossa, né, conferindo aqui se tá, né, então a gente tem aqui a nossa distância, o somatório das nossas distâncias euclidianas ao quadrado, dividido pelo valor de n, tudo isso dentro da raiz, né? E aí a gente teria aqui o nosso resultado. Pronto, ou seja, acho que eu vou refazer porque eu só deixei, acho que como número inteiro, né? E acho que é mais interessante que ele seja como número decimal, né? Para a gente até verificar a precisão dos dados. Vou colocar um MQ2 aqui, né? E aí colocar um número decimal real, esqueci de colocar, peço até desculpa. A gente SQRT, né? E aí eu faria aqui seria a euclidiana quadrado, né? Ele já está elevado ao quadrado aqui, dividido por 3, né? A gente teria aqui deixa eu, já estaria somado ao quadrado, é o somatório aqui, somatório da distância, deixa eu fechar aqui, então, somatório da distância euclidiana ao quadrado dividido por 3, né? E aí a gente teria aqui, né, Nossa, a gente vai apagar esse MQ aqui para não atrapalhar, né? Pronto, então a gente teria esses valores aqui. Então, tendo estas 3 amostras, basta a gente dar uma olhada lá na nossa tabela do PEC, né? Em qual ela se enquadraria, né? Então, por exemplo, se eu estivesse avaliando aqui, né, uma escala de 1 para 25 mil, por exemplo, dessas feições, né? Se eu estivesse avaliando, claro que, conforme eu falei, né, aqui só foi um exemplo, 3 feições, 3 amostras, né, para a área que a gente tem, ela não seria tão forte, né, para me dar na verdade, ela seria muito fraca para me dar uma resposta, né, sobre a informação, né, mas vamos observar aqui, né, então a gente precisa que 90% das feições, elas estejam dentro de uma escala de 1 para 25 mil,
né, no exemplo que a gente está avaliando, então digamos que a gente esteja avaliando para a classe A. Então, inicialmente, a nossa primeira verificação seria se 90%, né, dessas feições, ou seja, 90% de 3, estaria dentro, né, de menor ou igual a 7, né, e se o erro médio quadrático seria menor ou igual ao erro padrão. Né, então, a gente já consegue visualizar aqui que a gente tem um erro em relação ao erro médio quadrático, ele seria aprovado, né, porque ele é menor, só que em compensação a distância euclidiana, né, ela não vai acabar não sendo, né, porque a gente tem duas feições, né, duas feições que são maiores do que 7, né, e aí ele ultrapassa os 90%, né, já que 90% de 3, né, ele seria maior do que esse valor. E aí a gente partiria, né, para a classe B, por exemplo, onde a gente verifica que mais do que 90% alcança esse valor e 7,5 é maior do que 2,6, ou seja, ele é aprovado na classe B da escala de 1 para 25 mil. Lembrando, né, conforme eu já falei, esse tamanho de amostra ele não é suficientemente grande, né, para me dar uma força, né, em relação ao dado que eu estou trabalhando, né, mas ele consegue me fornecer um parâmetro, né, em relação aos meus dados, né. E aí, para a gente, né, a gente que fosse fazer uma verificação manual, a gente poderia, por exemplo, calcular essa discrepância dessa forma, né, talvez, até aqui em que a gente, né, tem esse dado. Né, teria essa informação aqui, e aí a gente conseguiria fazer, né, essas operações, certo? Na verdade, desculpa, gente, acho que eu acabei me confundindo aqui, desculpa. Eu olhei a distância euclidiana ao quadrado, não olhei a distância, estava achando o valor muito grande, desculpa, peço desculpa. Na verdade, o que é que acontece aqui, né? Eu tenho que olhar esse valor, não esse. Nossa, desculpa, gente, peço perdão. Se a gente olhar aqui a escala de 1 para 25 mil, classe A, estava observando e achando o valor muito grande, esse 12, esse 7, estava achando eles muito, muito grandes. Na verdade, o que eu tenho que olhar é essa distância euclidiana aqui, ó, esse valor aqui. E aí, se vocês repararem, por exemplo, 100% deles é menor do que 7, e o valor do erro médio quadrático ele é menor, né, do que o valor lá na escala de 1 para 25 mil, né? E aí ele seria aprovado em todas ele seria aprovado para 100% das amostras, né? 100% da amostra, e a gente encontraria encontraria a classe A, né, para esses valores. Mas, por exemplo, se a gente avaliasse a 1 para 10 mil, a gente já percebe aqui, por exemplo, que o erro médio quadrático ele já vai ser maior do que o erro padrão, né? Ele já não passaria, já não seria aceito para essa escala aqui. E a gente teria que ir descendo, né, até que a escala, né, onde as condições sejam atendidas, ele seja aceito, certo? E aí, mas a gente tem que sempre olhar a distância euclidiana. E aí, né, no caso da gente não ter um dado de referência, né, a ser observado e tal, na verdade, a gente na nossa atividade, né, para fins, assim, a gente conseguir fazer uma análise desse tipo, né, a gente pode utilizar algumas ferramentas, né, que auxiliariam nossa vida, né, auxiliariam para a gente observar essa questão da qualidade. Então, eu coloquei aqui algumas ferramentas, né, uma delas é o DSG Tools, né, que justamente a gente tem como instalar esse complemento aqui, né, vou mostrar para vocês como é que instalaria esse complemento, né, e aí eu tenho aqui, né, se eu quiser baixar ele, deixa eu só, ele já está aqui, né, então se né, ele já está instalado, mas aí se eu quisesse era só colocar aqui para instalar, e ele instalaria, né, e aí eu teria aqui o meu DSG Tools aqui, né,
E aí, por exemplo, eu colocaria, se eu quisesse encontrar produtos cartográficos, né, da DSG, do Exército, para fazer minhas análises, por exemplo, eu conseguiria colocar aqui, eu tenho algumas escalas em que eu posso estar avaliando essa minha informação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui cartas topográficas na escala de 1 para 100 mil, eu vou conseguir visualizar aqui no Brasil onde, né, esse mapeamento foi realizado nessa escala e, né, na escala de 1 para 50 mil para 25 mil também. Né, cartas topográficas, então tenho aqui 1 para 50 mil. A gente vê que Curitiba eu tenho, né, feições representadas nessa escala, né, vou colocar aqui a camada de Highway por cima para justamente facilitar nessa visualização e mudar a simbologia, colocar talvez um preto aqui, não sei, porque senão vai ficar muito parecido com a cor. Aumentar um pouco a espessura. Eu escolhi uma área pequena justamente para facilitar a visualização. Mas então, enfim, claro que eu estou trabalhando com a escala, a minha carta topográfica, ela está numa escala um pouco menor, né, muito menor, uma escala pequena, né, de 1 para 250 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, nesse caso aqui é 50 mil, e isso pode, né, interferir, eu posso ter, se eu for comparar esses dados com o dado do OpenStreetMap, vai dar uma classe muito boa, provavelmente, justamente pela diferença, né, pela diferença de escala, né, pela diferença de escala do produto cartográfico, né. E aí, por exemplo, já que a gente, nesse caso, não tem o eixo de via, né, a gente pode recorrer a algumas, né, medidas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tenho aqui minha informação, meu dado do OpenStreetMap, né, nessa feição, se vocês observarem, né, e aqui, se eu remover, né, eu posso tentar estimar, né, o meu eixo de via, né, então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse representar onde é que está o meu eixo da via aqui do meu DSG, eu colocaria ele mais ou menos aqui, né? E aí eu poderia, justamente no meu dado de referência, né, adicionar um ponto, né, adicionar um dado, uma feição pontual, eu colocaria ele mais ou menos aqui, né? E aí eu não tenho meu X e meu Y ainda, né? Teria que refazer, mas se eu conseguisse colocar, e aí, por exemplo, digamos que eu, né, não adicionou. Ele não adicionou, mas se eu quisesse, acho que ele nem não adicionou, mas eu colocaria aqui, por exemplo, uma quarta feição, já que eu fiz 3, tá vendo? Então, ele não ficou, mas aí eu, né, teria como aqui, por exemplo, mexer aqui nele, tentar colocar ele mais um pouco para o centro aqui. Então, por exemplo, a gente tem como estimar. Uma outra forma de fazer também seria se, por exemplo, eu colocasse aqui a minha feição do OpenStreetMap, talvez o meu Quick, né, eu tenho também, da mesma forma como eu tenho colocado né, como eu estou trabalhando com camada raster, uma outra forma talvez seria de utilizar, por exemplo, essa camada do OpenStreetMap como até uma forma de tentar estimar, né, tipo aqui, por exemplo, isso aqui seria a simbologia do OpenStreetMap, então aqui, por exemplo, claro que ele vai ser sempre relativo, né, à imagem e tal, mas, por exemplo, aqui, eu tenho essa simbologia aqui adotada, então, por exemplo, se eu quisesse que meu ponto avaliar esse vértice aqui, claro que, né, vou estar, como eu falei, né, seria meio que relativo, mas aí nesse caso aqui, por exemplo, onde é que está na folha, né, como se eu estivesse fazendo uma análise relacionada com a simbologia, né, que o meu produto adota. E aí eu teria aqui, né, seria mais, né, para ter uma estimativa, né, eu colocaria ele aqui, mais ou menos, e aí conseguiria, né, talvez fazer uma comparação. Mas nesse caso, né, eu recomendo que a gente, né, como a gente está trabalhando com uma estimativa, né, talvez fosse interessante que a gente, né, faça, como a gente está trabalhando né, com dados raster, dados de imagem, né, a gente faça essa estimativa, né, e aí, por exemplo, vi aqui, fiz essa estimativa desse centro, né, desse eixo, e aí fiz né, tenho essa coordenada, e a coordenada do OpenStreetMap seria justamente, né, a coordenada do que
que estaria aqui, né? Que estaria nessa parte, nesse cruzamento aqui, né? Que seria esse cruzamento, e aí eu teria essas discrepâncias, né? Conforme eu falei, a qualidade ela vai estar muito associada com o dado de referência que eu estou utilizando para fazer as análises, né? Mas aí, né, a ideia é só que a gente tenha né, que a gente consiga, né, fazer essa atividade, né? E aí aqui, né, por exemplo, outra forma também seria da gente, se a gente quiser, né, às vezes na nossa área não tem as imagens das cartas topográficas, às vezes a escala não tem na escala de 1 para 250 mil, a gente pode também tentar utilizar imagens do Google Satélite, né, do Google Satélite, e aí, por exemplo, seria o mesmo princípio, né, a gente tem aqui, a gente estimaria, né, esse cruzamento, né, você vê que a gente tem aqui, né, se a gente conseguisse, por exemplo, tentar aqui dar uma transparência no do OpenStreetMap, né, para ver se a gente... Não sei onde é que tá a transparência. Transparência aqui. Então, se a gente desse um pouco de transparência aqui nos dados do OpenStreetMap, até ficaria mais fácil de visualizar. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem nosso eixo aqui, né? Se a gente fosse avaliar, por exemplo, o eixo de um em relação ao outro aqui, por exemplo, se a gente conseguisse o nosso eixo, nosso cruzamento estaria aqui, né? E o do da simbologia do OpenStreetMap estaria aqui, mas acho que, conforme eu falei, né? A gente pode estimar o nosso eixo aqui, onde estaria a nossa feição, né? E aí seria justamente, né, da gente ter essa feição aqui e verificar na imagem onde é que está o meu eixo, né? E aí, no caso, o meu eixo estaria aqui, né? E a gente teria faria as feições pontuais e calcularia as discrepâncias. Então, vocês podem utilizar essas ferramentas, né? Vocês escolhem lá na área de estudo de vocês, vai estar lá dividido em grade, né? Eu coloquei lá na apresentação, né? E aí a gente tem essa grade, vocês podem escolher uma ou duas grades, né? Escolher até 10 pontos para fazer essas verificações, né? E aí a gente teria aqui, né? Vocês têm a grade de vocês, e aí vocês poderiam fazer essas verificações, né? Da grade que vocês utilizaram, vocês podem escolher duas grades e fazer a verificação, né? Que vocês precisam para o dado de vocês, né? E aí, acho que é basicamente isso, né? Acho que é basicamente isso. Acho que ficou claro, né? Peço desculpa mais uma vez pelo atraso no envio do vídeo, né? Mas acho que, né? Qualquer dúvida vocês podem falar lá no chat. Eu já consegui resolver o problema. E vocês, qualquer coisa, a gente tá aqui para ajudar. A gente, obrigado aí. Obrigado pela paciência e agradeço aí. Boa tarde para todo mundo.